esteja convosco, amém? Sou o pastor Marivon Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Mais uma vez, levando a palavra de Deus até a sua casa. O Senhor Jesus Cristo entre no seu lar, através desta palavra, e te abençoe poderosamente. Mensagem da palavra de Deus de hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Temos em mente que o Verbo se fez carne 2020 anos atrás, quando Jesus nasceu do ventre de Maria. Mas o que é importante você saber é que antes do Verbo se fazer carne, antes de Jesus se manifestar no meio de nós em carne, ele já existia. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus fala sobre Jesus como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ora, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus nos confirma que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que existe existiria. Te fazendo relembrar esses conceitos e princípios tão importantes da palavra de Deus, nós vamos fazer uma leitura do Velho Testamento, está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Uma história muito conhecida, a história de Naamã. A palavra de Deus conta que esse homem era um general do exército da Síria, um homem respeitado, um homem rico da época, um homem famoso, um homem de alta patente. Porém, esse homem estava muito doente, ele estava leproso. E a partir desse pensamento, eu gostaria de, junto com você, explorar alguns princípios da palavra de Deus, que nos ensina como nos comportar quando doenças aparecem, seja vírus, de pandemia ou não, doenças em geral. Como devemos nos comportar e como os cristãos devem se posicionar diante dessas situações. A palavra de Deus diz que uma menina de Israel foi trazida como escrava e a esposa de Naamã cuidava dessa menina israelita. Olha o que ela diz no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Compreende que a boa notícia para alguém que está doente chega através da boca de um cristão, de alguém que crê em Deus, de alguém que conhece o poder de Deus, de alguém que conhece os milagres de Deus. Ali era somente uma criança. Mas quando a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como lemos em Hebreus 13:8. Ontem está se referindo ao passado, um passado como esse, aonde Naamã estava leproso, mas a boa notícia chegou. Depois que Naamã recebeu essa notícia, alguns fatos aconteceram e ele vai até o profeta Eliseu. Recebe o recado do profeta
fica indignado porque queria ser recebido com honras. Mas Deus não mandou que o profeta fizesse isto. Depois de ser aconselhado pelos seus servos, ele obedece o que o servo de Deus manda ele fazer. Ouça o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pois, adiante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Um homem ímpio, um homem religioso, um homem que não conhecia o Deus verdadeiro. Agora, volta até o profeta, se arrepende das palavras erradas que falou e reconhece, como até nos dias de hoje é, que só há um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. Ele está vivo. Os homens inventam inúmeros deuses, mas são todos falsos deuses. Deus verdadeiro só existe um. Ele está vivo no céu. Antes de Naamã fazer essa confissão, ele fez duas coisas muito importantes. Vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. E então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Eu vou ler também o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Duas coisas me chamam bastante a atenção nesse texto. Quando a palavra de Deus diz que Naamã desceu, esse verbo quer dizer que ele se humilhou diante de Deus. Ele desceu ao Rio Jordão que ele não queria descer. Ele mergulhou 7 vezes sem querer mergulhar. Se você se humilhar diante da poderosa mão de Deus, Ele te exaltará. Assim diz a palavra de Deus. Um outro ponto muito importante foi a obediência de Naamã. Mesmo sendo religioso que não conhecia o Deus verdadeiro. Eliseu disse: mergulha 7 vezes. E ele foi obediente e mergulhou as 7 vezes. Jesus é o mesmo ontem, esse Jesus que curou Naamã. Jesus é o mesmo hoje. Vou te contar um trecho de um testemunho lindo, aqui no Brasil mesmo, da uma menina por nome Brenda, filha do cantor Regis Danese. A sua esposa é a irmã Kelly. Eles contam esse testemunho várias vezes, tem vários vídeos no YouTube que você pode ver essa história linda. O cantor Regis Danese conta que a sua filha, ainda muito criança, nos Estados Unidos de férias com a família, depois de chegar de um restaurante, entrou no carro e preste atenção nas palavras que ela disse para o pai dela e para a mãe dela. Ela disse: eu estou podre, mas eu não vou morrer. Essa criança estava doente de uma doença terrível chamada leucemia. E quando o Regis Danese com a esposa dele, a irmã Kelly, foram até um hospital público nos Estados Unidos, os médicos que a atenderam disseram que se demorasse mais um dia, a pequena Brenda morreria, porque o sangue dela já estava nas últimas, praticamente ela já não tinha mais sangue. Mas a mão de Deus veio e a pequena Brenda foi curada. Algo que era impossível para os homens, mas Jesus a curou. Mesmo Jesus de ontem que curou Naamã, é o Jesus de hoje que curou a pequena Brenda, filha do tão conhecido cantor Regis Danese. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre.
A palavra de Deus nos avisa que aqueles que creem em Jesus e entregarem a vida a Jesus terão um futuro garantido. A palavra de Deus, ela é a nossa garantia. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu vou ler também Apocalipse 21, capítulo 5. O que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você já conseguiu imaginar, meu irmão e minha irmã, você que me vê do outro lado, viver sem lágrimas, sem morte, sem pranto, sem clamor, sem dor? Esse é o futuro que Jesus Cristo tem para você. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós oramos a Ti e cremos, Pai, na Tua boa mão sobre as nossas vidas. Meu Deus Todo-Poderoso, que todo aquele que crê em Ti receba cada boa dádiva vinda dos céus e dos céus. Pai amado e santo, que o Teu Espírito Santo visite o planeta Terra inteiro, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, salvando muitas pessoas, Senhor. Essa é a nossa oração. Pai amado e santo, nós cremos que esse momento de dificuldade vai passar e que uma bênção poderosa virá do céu sobre a vida de todo aquele que crer. Assim nós cremos, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus. Amém.